Ah lá, apareceu. Oi! Tudo bom, Crissi? Bem, Lari. Tudo bom. Gente, para quem não sabe, a Crissi é psicóloga e então a gente vai conversar bem rapidinho, na verdade, com vocês hoje sobre um pouquinho da ABC e um pouquinho sobre a alfabetização e que tem tudo a ver com a área da Cris também, que é da área de psicologia, porque que um tem gancho no outro. A gente não consegue separar o emocional da criança com a alfabetização. Então, vou esperar um pouquinho, ver se entra um pouquinho mais de gente aí para a gente poder conversar. Beleza. Bom, na verdade é o seguinte, a alfabetização, eu coloquei uns pontos para eu olhando para baixo, ela está muito falada hoje, assim, por várias páginas do próprio Instagram que, é, que falam sobre quando que é a idade certa para alfabetizar, se a criança é preparada ou não. E normalmente esses perfis de Instagram que falam são de mães, são relatos de mães que tiveram, que fazem às vezes homeschooling, né, com seus filhos, ou de até relatos de como eles se portaram na escola, adaptação, quando é que começaram a ler, quando é que começaram a escrever. E são perfis muito legais, muito bacanas. Eu sigo vários, na verdade, e que falam, né, sobre aquele caso individualmente. Então, a cada mãe coloca para a gente como é que foi a alfabetização do seu filho. E é muito legal para a gente ter mais ou menos uma noção, às vezes tirar algumas ideias. Mas é muito individual. E como somos seres individuais, a gente não pode tentar colocar o filho, nosso filho, nesse padrão daquela pessoa, né? Até porque, às vezes, a sua rotina em casa é diferente do que aquela mãe, a tua personalidade é diferente daquela mãe, seu filho tem uma personalidade diferente daquele filho, né? E, e óbvio que esses perfis são super bem intencionados e querem ajudar as mães, né, de primeira viagem ou de segunda, terceira viagem a, a buscar o melhor do seu filho, para o seu filho, né, nessa fase tão bacana que é a alfabetização. E assim, na minha vivência de escola, quando a gente, na verdade, assim, esses perfis falam muito sobre o tempo certo da criança alfabetizar, ela não está madura o suficiente e tal. E assim, o que eu pude perceber nos meus anos de escola é que assim, quando a professora fala para a mãe, ele está no tempo dele, mãe, não se preocupe. A leitura que eu tive dessas vezes é que a mãe às vezes estava muito ansiosa para que seu filho se alfabetizasse logo, né? Ai, porque tem 10 na turminha dele já estão lendo e o meu não está lendo, já está escrevendo e o meu não está. Então, quando a professora fala isso, ela, mãe, vai com calma porque ela já é uma profissional e sabe que teu filho está em fase de desenvolvimento. Já tem outra visão disso, que quando a professora pede para a mãe, mãe, por favor, vamos dar uma olhadinha melhor no fulaninho, para que ele se desenvolva melhor. Quer dizer que às vezes a criança está desinteressada na alfabetização, ou até mesmo não entender o que está acontecendo de em volta dela, né? E falando sobre interesse, é por isso que a gente chamou a Cris aqui, para que ela fale um pouco sobre a identidade da criança, porque a gente só se interessa por aquilo que a gente se identifica. Então, se eu não me identifico com aquilo ali, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Então, Cris, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como a criança se identifica sendo ela, o que ela precisa fazer, como ela vai ver, como ela vê o futuro. Se você puder dizer um pouquinho para a gente, eu já falei demais aqui, e eu quero que você fale um pouco. Beleza. Então, gente, eu sou a Cris, sou psicóloga. Peguei o CRP hoje, tá fresquinho. E trabalhei na área de educação, mas eu era educadora física, então eu dei aula de educação física, não, né? Não dessa iniciação aí escolar. Mas agora, como a Lari falou, o que é importante é a gente entender a criança como única. Então, nós somos seres humanos únicos. Cada um tem uma individualidade, por mais que tenham temperamentos parecidos, personalidades parecidas, cada um vai
vai lidar de um jeito com a criação que teve, com o ambiente que ele estava inserido. E essa proposta do ABC sobre homeschooling e essa educação à distância, ela é muito válida e ela é um benefício para as famílias, principalmente para quem mora fora do Brasil, porque o período onde começa a alfabetização é na primeira infância, aonde a criança ela está em maior contato com os seus pais. Então, o sujeito dessa criança ele é formado nesse ambiente familiar e ele vai se construir a partir da relação, primeiramente, da família. Então, é a família, os pais, os cuidadores que vão influenciar essa criança, que vão propor a ela atividades, propor a ela incentivos, propor a ela paixões. E ela se forma a partir do olhar desses pais e cuidadores. Depois da segunda infância, ela vai se descobrindo no outro, no ambiente, com os desejos dela. Aí ela vai deixando um pouco esse lado. Mas o ABC à distância, essa proposta, ela é bacana, porque se nós temos, então, um pai brasileiro, uma mãe de outro país, ela vai poder adquirir essa paixão pelos dois, né? Ela vai ter, então, o contato com o país onde ela está inserido, mas ela vai ter as raízes de um familiar, pelo menos, né, desse laço do Brasil, porque é os pais que vão colocar esse desejo, é os pais que vão despertar essas paixões. E aí, depois, ela vai, então, dizer se ela vai preferir o Brasil, se ela vai preferir a outra nacionalidade. Mas esse primeiro contato é fundamental que os pais façam esse incentivo, esse primeiro ensino. É muito bacana. E a partir disso, ela vai então se construir dentro do ambiente que ela crescer, seja daí com os amigos, que a criança vai se relacionar, e aí ela vai ter então o temperamento dela formado a partir desse ambiente, né? Então, para minha abordagem teórica, o temperamento é inato, né? A criança já nasce com ele. E a partir, então, da relação com os pais, a partir da relação com o ambiente, ele vai sendo, então, desenvolvido. E eu digo, então, que essa criança ela vai adquirir paixões brasileiras a partir do momento que os pais incentivarem isso, sentarem com ela, aprender o beabá, aprender as vogais, as consoantes, falar do que tinha no Brasil, o que a vovó fazia no Brasil, as comidas que tem no Brasil, os passeios que tem no Brasil. Em contrapartida, ela já está num ambiente que não é o Brasil. Então, isso vai também ser despertada essa paixão nela. Ela vai ter ali uma coisa que já está na cultura dela, que é o do outro país. E os pais vão inserindo, então, esse ambiente familiar, esse apego pelo país de origem de um dos pais, né? Mais ou menos nessa visão aí, Lari. Se ficou alguma dúvida, você vai, que eu também já falei demais. Não, mas era isso mesmo que eu queria. Na verdade, hoje é bem pequenininho mesmo, bem objetivo, falar sobre essa iniciação, né, a alfabetização e o porquê daquilo. Então, juntando com o que você falou sobre esse formar da criança, né, a dica que a gente dá aqui do ABC, então, é a seguinte: você que mora fora do país, ou até mesmo, vale a dica para cada situação. Se você gostaria que seu filho seja alfabetizado em casa,
em português também, ou se você faz homeschooling mesmo no Brasil, trate isso, trate o Brasil, trate a alfabetização com uma leveza, com naturalidade, para que a criança enxergue isso com amor, com carinho e tenha uma afetividade em relação a isso, né? Para que isso ela se identifique com o Brasil, né? Se identifique com a língua, com as coisas que a gente convive aqui, né? Porque provavelmente, se você chegar a falar, mostrar, cada um tem a sua particularidade, porque que saiu do país, né? Se você ficar só mostrando pro seu filho, a gente saiu do Brasil porque o Brasil não dava, o Brasil tinha muita insegurança, muito assalto, por que ele vai querer aprender português? Por que ele vai querer aprender mais sobre o país dele, né? Mas você pode muito bem falar, o Brasil é lindo, o Brasil ele é cheio de oportunidades, o Brasil ele é cheio de gente diferente, o Brasil é um povo alegre, e também fale sobre as atividades que você vai desenvolver com seu filho em casa. Ai, filho, que legal, vamos aprender a letra A, vamos aprender a letra B. Não, você precisa aprender, porque senão, se você não aprender, você não vai ser ninguém na vida. Tipo, né? Tem que ter tudo. Gerar paixão, né? É gerar paixão, é o amor, o carinho que ele tem pelo Brasil para essa criança. É isso mesmo que você está falando. Exatamente. Então, assim, ó, quem tá aí na live com a gente, se não é do Brasil, coloque pra gente. Se é do Brasil e gosta de fazer homeschooling com o filho, pense em fazer, dá um sinalzinho pra gente. Se você ainda não entrou no nosso site, entra lá, que temos atividades que a gente já disponibilizou para vocês e vamos disponibilizar durante o ano todo conteúdos. Se você tem alguma dificuldade, manda para a gente também por direct ou em alguns dos nossos posts lá, que daí a gente vai elaborando mais atividades para vocês, mais conteúdo relacionado à alfabetização, beleza? Obrigada por quem participou. Logo, logo a gente vai ter uma outra live, espero eu, manda aí o que vocês querem que a gente só faz, beleza? Cris, muito obrigada por esse tempinho que você disponibilizou pra gente, tá? E até logo.